Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Hoje, dia 8/5/2020, sexta-feira, nós temos a terceira aula de ciências. Lembrando que nós estamos no primeiro bimestre, estamos utilizando a apostila 3, então é importante vocês estarem com a apostila aí do lado. Vocês podem abrir lá no capítulo 5. E as páginas que nós vamos ver hoje são da 116 a 135. Se vocês lembrarem da aula passada, nós estávamos falando das vegetações, segundo o IBGE, as 12 vegetações, as 12 fisionomias que nós falamos aí do Brasil, a classificação segundo o IBGE. Então, nós vamos ver as florestas ombrófilas e estacionais, certo? Antes da gente começar, nós vamos ter nesse slide, é importante vocês darem uma olhadinha, quem quiser até pode colocar lá no caderno, ele é bem resumidinho, o que é uma floresta, Então, basicamente, a floresta é um conjunto de árvores, uma vegetação que seja contínua e de uma altura que nós consideramos de médio a grande porte, uma altura que nós chamamos considerável, principalmente com relação à luz que chega ao solo. Então, quando a gente fala em floresta, muitas delas fazem como se fosse um tampão, um guarda-chuva para o sol. Então, muito pouca luminosidade chega até o solo. Por isso que muitas dessas florestas que são mais densas, o solo, basicamente, não tem competição, não existem muitas plantas no solo, justamente porque não pega muito sol, então as plantas têm uma dificuldade maior de fazer o processo da fotossíntese. Quando a gente fala em floresta ombrófila, ombrófila vem do grego, ombro quer dizer chuva, filos quer dizer amigos, amigos da chuva. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que são florestas pluviais, que têm uma incidência de chuva bastante grande durante o ano. Nós temos ali também uma outra definição, a floresta ombrófila densa, que nós já falamos, que é uma das fisionomias das 12 que nós vamos falar aí sobre classificação do IBGE. Então a gente vai ver que nessa região existem altas temperaturas, um grande volume de chuvas, apenas 60 dias secos durante o ano, então são aproximadamente 2 meses secos, O restante tem um índice de chuva bastante grande. Quem já foi, por exemplo, para a praia, provavelmente quando estava descendo, observou a umidade nessas florestas. Então, a Mata Atlântica, que é essa mata que nós vemos normalmente descendo para as praias, é um exemplo de floresta ombrófila densa. E a floresta amazônica, que provavelmente ninguém de nós conhecemos, eu digo porque eu também não conheço, também entra nessa classificação aí. Aqui nós temos um exemplo, vocês podem observar lá na página 116, vocês têm essa imagem, na parte superior a floresta amazônica, que é uma floresta ombrófila densa, já diz o nome, é denso, As vegetações, elas são muito próximas umas das outras, E elas formam uma cobertura tão grande que se você estiver na Amazônia, num período mesmo do meio-dia, existe uma porcentagem, uma diminuição de cerca de 70% da luz solar. Então você tem aí em torno de 30% só de luz que atinge o solo, e às vezes até menos. Por isso que nós chamamos então de floresta ombrófila densa. Floresta ombrófila aberta, ou FOA, Floresta ombrófila aberta. Nós só colocamos floresta ombrófila de novo, eu coloquei justamente para a gente ir fixando. Ombro, do grego, quer dizer chuva, e filos, quer dizer amigos. Esse filos está com pH. Então, normalmente, quando a gente vai observar, quando vem do grego, muitas vezes do latim, o pH tem som de F, Então, normalmente, às vezes, você tem lá Sofia, S-O-P-H-I-A, Sofia, o som de Sopia. Ou, quando você vai falar televisão, Philips, não Philips, Então, tem um som de F. Então, são as florestas pluviais, as florestas com uma grande quantidade de água, uma grande quantidade de umidade. A floresta ombrófila aberta, um pouco diferente da floresta ombrófila densa, ela já é uma área mais de transição. Então, nós falamos que é uma área de transição da floresta ombrófila densa e as áreas extra-amazônicas, fora da Amazônia. A temperatura continua bastante alta, existe um grande volume de chuva, mesmo porque a floresta ombrófila ainda, só que a vegetação já começa a diminuir. A gente vai encontrar alguns bambus, alguns cipós, algumas palmeiras, e sororoca também, que é uma banana brava, que a gente vai ver na sequência aí.
Aqui nós temos então uma floresta umbrófila aberta, né? Então, diferente da umbrófila densa, as árvores elas não são tão juntas, né? Elas já têm um certo espaçamento, né? Então aqui nós temos do lado direito também a sororoca, que nós falamos, né? Também conhecida como banana brava, né, da mata. É uma espécie típica dessa região de floresta umbrófila aberta. Vocês podem acompanhar também, tem a imagem lá na página 117 da apostila de vocês. Continuando, nós temos então a floresta umbrófila mista, agora, né? Continua ainda tendo uma quantidade de umidade bastante grande, uma quantidade de água bastante grande, né? Justamente porque é uma floresta umbrófila, né? Amigos da chuva, amigos, né, da água, né? Então ainda continua sendo. A sigla fica FOM, né? Floresta umbrófila mista, né? Essa faz parte da Mata Atlântica, que é aquela que nós falamos que fica próximo ao litoral, né? Corta basicamente aí todo a parte aí do litoral brasileiro, né? Então nós temos na região aí do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? E essa floresta também é que faz parte basicamente da nossa região também, né? Então quando a gente fala em floresta umbrófila mista, nós também não podemos esquecer da Mata das Araucárias, né? O chamado Pinheiro do Paraná, né? Que é o nosso pinheiro, né? Que nós chamamos de Araucária angustifolia. Esse é o nome científico do nosso pinheiro do Paraná. Também nós temos aqui a embuia, né? Que é chamada de Eucotia porosa, né? Que é também uma espécie aí, nativa aí da nossa região. Vamos observar que o clima é bastante quente durante o verão e úmido, né? E o inverno é bastante rigoroso e normalmente mais seco, né? Então essa é uma característica aí da floresta umbrófila mista. Aqui nós temos a imagem de uma floresta umbrófila mista, né? Que é então conhecida como Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias, que nós conhecemos por pinheiro, né? Foi uma área aí que ocupava basicamente toda a região sul do Brasil. Pegava aí parte do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Pegava até uma porçãozinha aí de São Paulo. Com os povos imigrantes na região, essa mata ela foi bastante devastada, justamente pelo alto poder calorífico, né? Então eles usavam para queimar, para se aquecer, para fabricação de casas, forros, mesas, cadeiras, né? Então eles utilizaram bastante. Fora o pinhão, né? Que também é uma semente bastante utilizada para o consumo, né, para alimentação, então fez com que basicamente ela fosse sendo exterminada, né? Hoje sobrou muito pouco dessa floresta, né, dentro da Mata Atlântica, né, sobrou muito pouco. E aí a gente pode observar isso, normalmente no meio entre os pinheiros, né, nós temos um espaçamento maior, né? Então a gente já começa a observar que ela é uma floresta mista, né? Existem algumas vegetações mais ralas, né? E uma vegetação do pinheiro, né? Que não é uma planta que, digamos assim, tem uma copa muito densa, né? Então, por isso, nós chamamos de floresta umbrófila mista. Floresta estacionária. Esse tipo de floresta já muda um pouquinho das florestas umbrófilas, né? Então, a gente vai observar que existe basicamente aí duas estações bem demarcadas, né? Que a gente vai observar aqui na floresta estacionária decídua, né? Que a gente observa ali o FED, né, floresta estacionária, estacionárias decídua, elas são encontradas normalmente no nordeste do Brasil, né? São áreas de transição entre a Mata Atlântica, que pega parte do litoral, o Cerrado e a Caatinga, né? Dois ecossistemas bastante quentes, né, com temperaturas elevadas durante o ano todo, né? Nós vamos ver que uma das estações é bastante seca e a outra é uma estação mais chuvosa, né? Não existe um inverno rigoroso como nós observamos aqui no sul. E quando essas árvores elas perdem as folhas, elas têm um aspecto aí de vegetação morta, né? Principalmente durante a estação seca. Então elas perdem as folhas, né? E parece que a árvore ou parece que a vegetação morreu, né? Então a gente vai ver aqui na imagem. Então aqui nós podemos ver uma floresta estacionária decídua, né? Aqui a gente observa mesmo as árvores só com os troncos, né, os galhos, né? Então durante a estação seca elas perdem as folhas e tem mesmo esse aspecto mais
de árvores mortas, né, de árvores secas. Então essa daqui é uma floresta caducifólia, né, que eles dizem, né, uma floresta, digamos assim, de vegetação mais rasteira até mediana, né, não existem árvores de grande porte, né, e aí seria um exemplo, né, uma foto, principalmente aí durante o período, né, da estação seca. Então vocês podem também acompanhar, dar uma olhadinha, vocês têm isso na apostila de vocês, lá na página 118, né, que vocês podem ver então essa imagem lá da floresta estacional decídua. Aqui nós temos as florestas estacionárias semidecíduas, né, que diferente das decíduas, elas têm característica de não perder todas as folhas durante o ano, né, então essa é uma característica que diferencia semidecídua de decídua, então decídua perde todas, semidecíduas não perdem todos. Isso é uma característica muito importante, faz com que as plantas consigam, mesmo durante as estações mais secas, né, elas ainda continuam fazendo o processo da fotossíntese, continuam crescendo. São áreas que já tiveram bastante índice de extinção, né, riscos bem graves, né, por isso foram criados alguns parques, né, o Parque Nacional do Iguaçu, que fica no Paraná, o Parque Estadual do Rio do Turvo, né, Rio Turvo, em São Paulo, Parque Estadual Morro do Diabo, fica em São Paulo, né? Essas, então, perdem menos folhas durante o verão, né? Essa é a diferença principal. Aqui nós vemos o exemplo, né? Então, como elas perdem menos folhas, elas praticamente fazem fotossíntese durante esse período, e isso faz com que elas cresçam mais, né? Então, elas são florestas, normalmente, que têm uma característica de uma mata um pouco mais fechada. Como é o caso aí, o exemplo, então, do Parque Estadual Morro do Diabo. Normalmente, quando é parque, já é uma área de conservação, né? Quando a gente falou aí que estão entrando em extinção, né? A gente fica pensando, nossa, mas é uma área grande, né? Justamente porque é um parque. Aí eles cuidam, né? Não pode cortar, não pode desmatar nessas regiões aí. Aqui nós temos a floresta estacionárias perennifolia, né? Os sempreverdes. A principal diferença é que esse tipo de árvore, né? Ou esse tipo de vegetação, de floresta, ela não perde as folhas. Então, praticamente o ano todo ela faz o processo da fotossíntese e o ano todo, basicamente, ela tem um determinado crescimento. Às vezes um pouco menor, às vezes um pouco maior, mas o crescimento dela é durante o ano todo, né? Então, a gente vai observar que ela ocorre principalmente na região do Mato Grosso e vai se estender até aí próximo à região sul da Amazônia, né? Nós temos exemplo na sequência. Então, aqui nós vemos uma floresta estacional perenniforme. Essa região fica aí, basicamente, no Pantanal, né? Então é uma área bastante alagada. Então as florestas, basicamente, as árvores ficam o ano todo com as folhas, né? Isso faz com que elas tenham uma aparência de uma floresta umbrófila, né? Mas na verdade a gente vai observar que ela é uma floresta estacional, né? Então existem áreas bem demarcadas, né? O período de seca, o período de chuva. E o interessante, o importante a gente saber que essas áreas aí têm um ecossistema bastante diferenciado, um ecossistema bastante grande, né? Principalmente aí nos rios, né? Os peixes. Muita gente aí de Prudentópolis vai pescar nessas regiões, né? Do Pantanal. É um vasto número de espécies de peixes, né? Que sobrevivem nessas regiões aí. Vocês devem estar se perguntando, professor, essa imagem está lá na página 119, né? Sim. Então, nós utilizamos as imagens, pessoal, da apostila, só para vocês terem uma ideia, porque nós vamos trabalhar com o YouTube, né? Esses links são direcionados para o YouTube. Então, para que a gente não precise pagar um direito autoral para o dono de uma imagem, nós utilizamos a imagem da própria apostila, né? Porque aí a própria apostila, claro, já pagou os direitos autorais de cada uma das fotos, é por isso que nós utilizamos, né? Então, às vezes, se você estivesse perguntando o porquê que a gente está usando as mesmas fotos, porque essas fotos são liberadas, né? Para que a gente não precise pagar o direito autoral, certo? Aqui nós temos as atividades complementares. Então, nós temos a atividade 3, né? Então, vocês vão fazer a questão número 1 e 2 da página 128 e 129, agora, logo após essa aula, né? E eu deixei para vocês 2 videozinhos, né? Esses 2 videozinhos são muito interessantes, né? Que falam sobre o bioma da Amazônia, né, e o bioma da Mata Atlântica, né, os 2 principais biomas que nós falamos, né, são bem interessantes, são videozinhos curtos que vocês têm, mas que vão exemplificar tudo isso que nós assistimos, tudo isso que nós vimos na aula de hoje, certo?
Então eu peço que depois da aula vocês assistam esses videozinhos como as atividades complementares. E por último a tarefa, né, que são as questões 3 e 4, sobre florestas ombrófilas e estacionais, né, na página 129 a 130. Certo? Lembrando, qualquer dúvida, né, vai lá na Agenda Edu, manda um e-mail para o professor, né, conversa lá no chat, né, da Agenda Edu, e a gente vai tirando as dúvidas. Não fiquem com dúvidas, né, façam as atividades. Lembrando de novo, a única forma que nós sabemos se estamos aprendendo é fazendo atividade. Encontrou uma dúvida? Opa, será que eu entendi? Volta o videozinho um pouquinho, vê. Ah, não entendi. Professor, você pode explicar de novo? A gente explica novamente, certo? Outra coisa bastante importante também, né? As tarefas, né? Vão deixando as tarefas tudo certinho no caderno, as atividades tudo certinho no caderno. Logo que voltem às aulas, é claro, a gente vai vistar, né? As atividades também, os trabalhos, né? Sempre entregando nas datas corretas, né? Para que vocês tenham a nota dos trabalhos durante esse bimestre. Lembrando que esse bimestre, os trabalhos que vocês já entregaram vão valer a nota de trabalhos. Então, nós não vamos ter mais trabalhos durante esse bimestre. Então, provavelmente aí mais uma semana, na outra nós já vamos ter as avaliações. Tudo bem? Um bom final de semana para vocês. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Até mais.